A paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo João, e o versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Então aqui João escreveu: se alguém vier até você, mas que essa pessoa venha com uma doutrina que não é bíblica, João disse para nós nem o receber, muito menos o saudar ou cumprimentar. Porque no versículo 11, João diz: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. O ecumenismo, algo que já está sendo planejado há muito tempo, principalmente pela Igreja Católica. O ecumenismo é um perigo, é algo que nasceu no coração de Satanás. A palavra ecumenismo significa uma mistura das religiões com o paganismo, um sincretismo religioso. Então o ecumenismo, quando ele realmente acabar se estabelecendo mundialmente, ele é algo que não vai trazer a palavra de Deus, não vai ser algo bíblico, e é aí que está o perigo. Infelizmente, hoje, atualmente, já muitas igrejas evangélicas de várias denominações já têm aliança com a Igreja Católica. Infelizmente, muitas igrejas ainda evangélicas vão se aliar com a igreja evangélica. Então as religiões, budismo, judaísmo, o hinduísmo, juntamente com a igreja católica e muitas igrejas evangélicas, se não todas elas, ou a grande maioria, todas elas vão se unir, fazendo disso uma nova religião, uma única religião. O ecumenismo, ele depende da mentira para dar certo. O ecumenismo é algo mentiroso, é algo errado, é algo que vai contra os princípios da palavra de Deus. Então o ecumenismo depende da mentira para dar certo. O ecumenismo, ele é uma afronta a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e a sua palavra. Por que o ecumenismo é uma afronta a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus Cristo e a palavra? Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus, serão deixados de lado. Não será de uma forma bíblica, na qual esse movimento ecumênico vai. O seu objetivo não é bíblico, o seu objetivo não é glorificar a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Aliás, o ecumenismo, por ele ser algo diabólico, ele vai evitar a presença, a manifestação, a ação do Espírito Santo e a Bíblia Sagrada em seu movimento ecumênico. Até um certo tempo atrás, no programa do Faustão, o Faustão convidou duas pessoas lá que foram cantar. E duas pessoas que cantaram junto. Uma pastora evangélica e um padre. Então estava a pastora evangélica e um padre, os dois juntos, no programa do Faustão, cantando uma mesma canção, sem nenhum problema, como grandes amigos. Então aí que está. Tudo já está se preparando para o movimento ecumênico. Eu vou ler Efésios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Olha o que Deus fala em relação ao movimento ecumênico. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos
da luz. Então realmente que é filho da luz, quem realmente é de Deus, ele vai se negar a fazer parte do movimento ecumênico. 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 14. Olha o que Deus fala também para eu e você em relação ao movimento ecumênico. Que ligação! Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? O movimento ecumênico, sem medo de errar, à luz da palavra de Deus, é um movimento, como eu já acabei de falar anteriormente, é um movimento satânico, é um movimento que veio das trevas. Êxodo 34:12 diz: para não fazermos aliança com os moradores da terra, para que não caiamos por cilada. O movimento ecumênico é uma cilada. Então Deus já tinha alertado o seu povo Israel para ele não fazer aliança com os pagãos. Como eu acabei de falar antes, o movimento ecumênico é uma mistura das religiões com o paganismo. Provérbios capítulo 22, versículo 24 diz: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. O Salmos 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Efésios capítulo 5, versículo 11 diz: não ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, Paulo disse: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Não existe unidade fora da verdade. Então o ecumenismo é algo mentiroso. O ecumenismo é contra a verdade. O ecumenismo não é a verdade. Como eu falei antes, o ecumenismo depende da mentira para dar certo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14, Paulo diz: não se associe com quem não tem a mesma doutrina. O ecumenismo não vai trabalhar com as doutrinas bíblicas, com as sãs doutrinas bíblicas. Essa é a realidade. Então a palavra de Deus aconselha: aonde não é glorificado o nome do Senhor, aonde não é exaltado a palavra do Senhor, se afaste de locais como esse, porque Jesus Cristo não está ali. Em Mateus 18:20, Jesus Cristo disse que ele só está aonde 2 ou 3 pessoas ou mais estão reunidas em seu nome. Mas o movimento ecumênico, como eu já falei antes, ele é uma afronta ao Senhor Jesus Cristo. O movimento ecumênico deixa Jesus Cristo, a palavra de Deus e o Espírito Santo de lado, ou seja, o movimento ecumênico despreza ao Senhor Jesus Cristo, a verdade, a sua palavra e ao Espírito Santo. Essa é a verdade. Amós 3:3 diz: andarão os dois juntos se não estão de acordo? Como que eu vou andar junto com uma pessoa se eu não concordo com o que ela acredita, com o que ela pensa? Se ela não concorda com a palavra de Deus, não aceita a palavra de Deus, não acredita na palavra de Deus, como que eu vou andar junto com essa pessoa? Não tem como, não dá. E é assim que é o movimento ecumênico.
Infelizmente, como eu acabei de falar, muitos cristãos evangélicos já têm aliança com a Igreja Católica. Muitos ainda vão fazer aliança com a Igreja Católica. Mas eu estou fora disso. Graças a Deus que muitas pessoas já descobriram a verdade sobre o ecumenismo. Sobre o ecumenismo ser uma fraude, ser um perigo para a fé das pessoas. Sobre o ecumenismo ser um movimento diabólico. Apocalipse 14:12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Você fazer parte do movimento ecumênico não tem como você guardar a fé, não tem como você guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Porque no movimento ecumênico você não vai poder falar de Jesus e da Bíblia Sagrada. Você não vai ter liberdade de pregar a palavra de Deus. Então, por você não poder pregar a palavra de Deus, por você ser impedido de pregar a palavra de Deus, não tem como o Espírito Santo convencer aquelas pessoas que estão ali naquele local. Porque segundo João capítulo 16, versículo 8, o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, como as pessoas que fazem parte do movimento ecumênico e as pessoas que ainda não vão, e as pessoas que ainda vão fazer parte do movimento ecumênico, são pessoas que, com certeza, estão deixando a desejar o Espírito Santo em suas vidas. E sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós perante Deus não somos nada. Martinho Lutero escreveu assim, ó: é melhor estar separado pela verdade do que estar unido pelo erro. Aleluia. Martinho Lutero, para quem não conhece a história, foi um grande homem usado por Deus, que foi contra os erros doutrinários da Igreja Católica. Foi um homem corajoso que não teve medo de perder a sua cabeça por falar a verdade. Apocalipse 21:8 diz a palavra de Deus que os tímidos, os covardes e os medrosos não herdarão o reino dos céus. Então Deus conta nesses últimos dias com homens e mulheres corajosos. Deus conta com homens e mulheres que falem a verdade, doa a quem doer, porque o nosso tempo está acabando. Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Então nós não devemos ter medo de pregar a palavra de Deus. Não devemos ter medo de falar da palavra de Deus. Não devemos ter medo do que vai acontecer em breve ao nosso mundo. Aleluia. Judas e o versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então o movimento ecumênico, ele nega o nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de nosso Deus, e transforma em libertinagem a palavra, a graça do Senhor. Se o teu pastor da igreja aonde você congrega, amanhã ou depois, ele falar para vocês perante a igreja em relação ao ecumenismo, se o teu pastor falar que o ecumenismo não tem nada a ver, que o ecumenismo é algo bom, que o ecumenismo é algo de Deus, e que ele vai fazer parte do ecumenismo, que ele vai fazer uma aliança com a Igreja Católica. Se você faz parte desta igreja, quando isso acontecer, ou se é que já não aconteceu, quando o pastor falar isso, ou o líder, ou qualquer outra pessoa,
ou até mesmo um representante da Igreja Católica que vá na tua igreja falar a respeito do ecumenismo, que o ecumenismo vai ser bom por causa disso ou por causa daquilo. Mas a palavra de Deus diz para você em Apocalipse 18, versículo 4: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então Deus diz para você e para mim em relação ao movimento ecumênico: sai dela, não faça parte dela, porque é um movimento antibíblico, é um movimento anticristão. Não faça parte. Ecumenismo, eu tô fora. E para você, como que você vai evitar e não aceitar o ecumenismo? Você tem que conhecer a palavra que liberta, João 8,32. Você tem que conhecer a Bíblia, porque você conhecendo a palavra de Deus, você vai conhecer os ardis, as ciladas de Satanás. E o movimento ecumênico, ele é uma cilada, ele é um perigo. O movimento ecumênico é algo diabólico, porque o movimento ecumênico não vai trabalhar com a palavra de Deus, não vai trabalhar com a verdade, vai impedir a ação e a presença do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que estão ali. Então o movimento ecumênico é um erro, é um perigo para a tua salvação, porque o movimento ecumênico não veio de Deus. O movimento ecumênico veio através de homens ímpios, através de homens que muitas vezes nem sabem, mas eles estão sendo usados pelo próprio Satanás para enganar a muitos, para serem condenados ao lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Aliás, todos aqueles que fazem parte do movimento ecumênico e todos aqueles que ainda vão fazer parte do movimento ecumênico, sejam evangélicos, judeus, gentios, budistas, espíritas, católicos, são pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Lamentável. Movimento ecumênico, ecumenismo, eu digo não. E que você também faça como eu, faça como muitos já fizeram, que descobriram a verdade sobre o movimento ecumênico, para que você não venha perder a sua salvação e a vida eterna através deste movimento, que é um movimento ainda que vai surgir na nossa terra, e não está longe disso acontecer. Um único movimento, uma única religião, a união de todas as religiões, um sincretismo religioso, a união das religiões com o paganismo. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração, que Deus te ajude, você que está indeciso sobre o movimento ecumênico, e você que de repente já faz parte do movimento ecumênico, ou que ainda pensa em fazer parte do movimento ecumênico, eu digo para você, à luz da palavra de Deus, saia deste movimento, saia deste meio, antes que seja tarde demais para ti.